E a reação política? O julgamento no STF traz um clima de imprevisibilidade no Congresso Nacional. A gente continua em Brasília agora, a repórter Vitória Abel, com a repercussão desse primeiro dia dos trabalhos no Supremo, na Câmara e também no Senado. E a questão é a seguinte, né, Vitória? A oposição vai elevar a pressão em favor da anistia, principalmente a Jair Bolsonaro? Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vem falando já dessa possibilidade de aumento do apoio do projeto da anistia aos presos e condenados por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Mas hoje, especialmente, essa possibilidade de pautar a anistia logo depois da sentença contra o ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu. E até mesmo lideranças da base governista já assumem que essa pauta tem força e pode ser pautada e pode ser, portanto, entrar na pauta de votação logo após o julgamento de Jair Bolsonaro ser finalizado. Os líderes se reuniram hoje à tarde na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta, debateram, é claro, outros projetos que inclusive estão sendo votados na noite de hoje, mas boa parte da reunião girou em torno desse tema da anistia. E o que os líderes partidários do União Brasil, do PP, os dois formando uma federação, do Republicanos e também do PSD afirmaram é que eles defendem sim a pauta da anistia, inclusive beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que esses líderes, no entanto, pontuaram é que seriam excluídos desse benefício da anistia os militares que são acusados de de planejarem uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso porque, de acordo com eles, esses militares assumiram em testemunhos à justiça que fizeram esses planos e, portanto, eles não devem ser anistiados. Mas aqueles que participaram fisicamente dos atos de 8 de janeiro, assim como aqueles acusados de incitarem esses atos e também de organizarem esses atos, incluindo aí, portanto, Jair Bolsonaro, esses sim devem ser anistiados por esse projeto, de acordo com líderes de centro e também com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. O líder do PL se mostrou, inclusive, confiante nesse avanço da matéria. Logo depois da reunião de líderes, a gente conversou com ele. Vamos ouvir um trecho. Hoje nós tivemos um avanço importante, que foi o apoio do Republicanos, que até neste momento não tinha declarou na reunião de líderes. Nós já tínhamos os apoios do PSD, do Progressistas, do União Brasil, do Novo e do PL, que isso completa 292 parlamentares apoiando a anistia aqui na casa. Na reunião de líderes, o presidente Hugo Motta comunicou isso a todos os líderes, falou que o clima está sendo preparado para isso e que ele, muito em breve, comunicou que vai estar debatendo a matéria aqui na Câmara dos Deputados. Para nós, isso já deveria ter sido debatido no primeiro semestre. Estamos muito atrasados com essa matéria porque muita gente inocente está pagando uma pena indevida. Então, portanto, o Sóstenes dando essa previsão que agora, aparentemente, o PL vai ter mais apoio do que o esperado antes e o Hugo Motta deve, portanto, se reunir com os líderes novamente para debater especificamente esse tema até quinta-feira, mas essa votação só deve acontecer depois do julgamento de Jair Bolsonaro. Uma impressão que eu também trago dos líderes governistas é de que esse tema ganhou uma guinada, um apoio dos partidos de centro, principalmente por conta da entrada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas negociações pela anistia. Ocorreu essa virada de chave, de acordo com os governistas, justamente porque os partidos perceberam que Tarcísio está interessado em se colocar como um candidato à presidência em 2026, está disposto a sinalizar para Bolsonaro que o apoio dele, do ex-presidente, é essencial e, portanto, os partidos de centro foram ali na esteira de Tarcísio de Freitas e também decidiram dar essa guinada e apoiar a anistia, o que é importante também para eles, porque garante o apoio do eleitor de Jair Bolsonaro no ano que vem, Thiago. É isso, então a movimentação agora com a pressão pela anistia que vai aumentar ainda mais durante o julgamento
e você retorna já, Vitória, para falar de questões políticas e de dois partidos que estão desembarcando do governo. Até daqui a pouco. Nelson Kobayashi aqui nos estúdios e também a nossa Dora Kramer. Começo por você agora, Kobayashi, sobre a pressão pela anistia. Será que isso começa já imediatamente, durante o julgamento, ou, dependendo do desfecho, aí sim o Congresso Nacional pode se posicionar ainda mais? O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que quer pensar, quer avaliar ainda, continua naquela posição de tentar talvez empurrar um pouco mais. Olha, Thiago, se a gente pega o histórico da pressão pelo PL da anistia, a gente vê que o ápice dessa pressão se deu pelo senso de injustiça quando a Débora do Batom foi julgada. Então, eu acredito que a oposição aposte em uma condenação para requentar, realçar o discurso de injustiça, perseguição, para encorpar a pressão pelo PL da anistia. Então, eu acho que, do ponto de vista do timing, da estratégia, a oposição espera uma provável condenação que venha diante do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Dora, pressão é uma coisa, possibilidade de aprovação é outra, bem diferente no Congresso Nacional. Para você acha que existe chance, dependendo do desfecho daqui a alguns dias? Pode ser que exista. Agora, é bom a gente lembrar que esse assunto já foi e voltou várias vezes, porque aí quando tem um vozerio em torno dele, aí cresceu. Aí daqui a pouco o vozerio diminui, esfriou. Não é assim. No momento, o que está acontecendo são dois movimentos. A oposição aproveitando para dividir o espaço do noticiário, gente, que ia ficar só o espaço, só notícia negativa para a oposição. O julgamento, a narrativa, todo o relato dos fatos, vindo toda hora, diariamente, isso ocupando espaço, as notícias. Quando vem a anistia, quando se dá uma força a esse assunto da anistia, a oposição tem um assunto para chamar de seu. E aí fica a gente falando da anistia e tal. Mas o governador Tarcísio de Freitas entrou e é o grande articulador. Não, ele entrou porque aí entra na anistia o componente eleitoral da candidatura, que é outro fator que dá também, que robustece o espaço da oposição no noticiário, tá certo? Então, foi uma jogada bastante inteligente, né? Se vai dar certo, se vai ter anistia ou não vai ter anistia, lá depois do julgamento a gente vê. Mas, no momento, o que está acontecendo é isso. Uma ocupação inteligente de espaço, porque a oposição ia ficar calada, olhando, apanhando diariamente. E aí foi para cima, botou anistia, botou candidatura de Tarcísio, e nós estamos aqui também fazendo exatamente isso, dividindo o espaço entre o que é interessante politicamente para o governo e o que é interessante politicamente para a oposição. Kobayashi, você que acompanha atentamente as falas, principalmente de Alexandre de Moraes, mas também do procurador Paulo Gonet, você acha que eles deram alguns recados para essa possibilidade de anistia? Se isso passar no Congresso Nacional, o próprio Supremo estará atento para eventualmente reverter isso? Deram vários recados, né, Thiago, nesse sentido aí, de uma certa, já acenando para uma certa inconstitucionalidade de uma eventual anistia ou qualquer tipo de benefício, de extinção de punibilidade que venha ou do Congresso ou de um futuro e eventual poder executivo, outro governante que venha a ganhar as eleições. Foi um recado dado, alguns outros recados também em relação ao que vem dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, antes da leitura do relatório, fez ali uma grande introdução com muitos desses fatos mais contemporâneos, o que, do ponto de vista da técnica jurídica, não é muito recomendado. Caberia ao ministro, juiz, que é se ater aos fatos que estão em julgamento. Ele já havia feito isso lá atrás, quando do julgamento da admissão da denúncia, né, do recebimento da denúncia, inclusive utilizando de vídeos na ocasião que sequer estavam nos autos. Isso tudo, diante da técnica jurídica, não é o mais recomendado para um magistrado.